Olá, oitavo ano, e aí, tudo bem? Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes e hoje nós vamos ter então uma aula de redação. Vamos então produzir uma redação dissertativo-argumentativa, certo? Bom, nós vamos seguir tudo o que temos de fazer para então produzirmos uma redação com estas tipologias textuais, a dissertativa e a argumentativa. E então, vamos fazer obedecendo a todas as regras que você tem então de cumprir quando estiver, por exemplo, em um concurso público, então fazendo uma prova no colégio em que você não vai poder consultar nenhum tipo de material, certo? Vamos lá então, olha só, redação em língua portuguesa. A primeira coisa que você vai fazer é ler os comandos, tá? Que você tem de obedecer na redação. Atenção! Se você não levar a sério, você pode simplesmente perder toda a sua nota. Nesta prova, faça o que se pede, utilizando o espaço indicado para rascunho no presente caderno. Você vai receber 2 folhas de redação, tá? Tá aqui uma folha de redação, desse estilo, né? Você vai ter o espaço aqui para inserir as suas informações, né? E 30 linhas para desenvolver a sua redação, certo? Bom, você vai então inserir as suas informações dentro aqui, ou seja, a sua redação dentro das 30 linhas. Aqui dentro você não pode se identificar, aqui dentro você não pode colocar informação nenhuma sua. É escrever a redação, tá bom? Se porventura no caso, parte para você se identificar esteja aqui acima, você só vai se identificar aqui, tá? Geralmente não é assim, aqui é porque no colégio nós seguimos este ritmo, tá? Beleza, mas nós temos então 30 linhas para desenvolver a redação. Só que você vai receber 2 folhas desta, tá? Você vai receber então uma folha para rascunho, outra para texto definitivo. Se você usar a folha de texto definitivo como rascunho, achando que você tem escolha, a sua redação não vai ser lida, tá bom? Principalmente, né, se você não fizer em si a redação. Se você, por exemplo, colocar muitas, vamos dizer assim, organizações da redação de forma desorganizada, e aí então você realmente não vai ter nota. Beleza, vamos lá. Continuando aqui. Em seguida, escreva o texto na folha de texto definitivo. Você vai receber e vai ser bem, né, destacado para você o que é texto de rascunho e texto definitivo. Tá? Então, da prova em língua portuguesa. Se você não fizer a sua prova em língua portuguesa, querendo se mostrar, 0 para você. No local apropriado, naquelas 30 linhas, pois não serão avaliados fragmentos de textos escritos em locais indevidos. Tá? Identifique-se apenas nos locais apropriados, onde está ali nome, você vai escrever lá. Se não estiver nada assim, você não vai escrever seu nome em qualquer lugar. Finalizou a redação de fulano de tal, 0. Tá? Beleza. Pois será atribuída nota 0 ao texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora desses locais. Escreva, no meu caso agora aqui, 28 linhas no mínimo e 30 no máximo. Você não pode escrever acima de 30 linhas, você só tem aqui o espaço para 30 linhas. Tem pessoas que vai para o verso e começam a escrever. O professor não vai ler, tá bom? Beleza, continuando. Então, qualquer espaço ou fragmento além disso será ignorado e ignorarei. Beleza. Então, temos aqui os chamados textos motivadores. Você não pode copiar estes textos na sua redação. Você não pode, né, também tirar as ideias deste texto. Alguma ideia pode coincidir? Sim, mas eu estou falando, né, de você estritamente tirar as ideias dele. Você pode ressignificar as ideias em um novo, por exemplo, tópico frasal em resposta ao seu posicionamento, né, perante o tema. Vamos ler aqui então, olha só. Nós vamos começar a ler tal, primeiro texto motivador. Não, na verdade nós temos de ler o tema da redação junto com a tipologia. Daqui em diante, considerando que os textos acima têm caráter motivador, redija, utilizando a modalidade padrão da língua escrita, um texto dissertativo argumentativo, respondendo ao seguinte questionamento. Então, sabemos que é dissertativo argumentativo. Meu Deus, o que significa isso? Vamos ver, né? Na verdade, já aprendemos isso, já tivemos aula, tá, no caso, características das tipologias dissertativa e da argumentativa.
mas respondendo ao questionamento, montando a sua redação conforme as tipologias aqui apresentadas. Então, o tema: como aprimorar o índice de desenvolvimento humano no Brasil? Então, vamos lá, vamos ver o que os textos motivadores dizem sobre isso. Mas primeiro nós temos de fazer uma, no caso, ação. Olha só, nós temos aqui passos para, então, cumprirmos antes de começarmos a escrever a redação na folha, olha só, de texto de rascunho, tá bom? Beleza, são 3 passos, mas antes disso nós temos de saber o que significa dissertação e argumentação. Dissertação, a tipologia dissertativa, significa que ela é temática, ou seja, vai haver um tema a ser desenvolvido, tá? Pelo produtor do texto. E você vai cumprir 3 passos intrínsecos, ou seja, que pertencem a essa tipologia e você não pode deixar de cumpri-los, tá? Por isso que é intrínseco. Você vai, então, criar uma opinião ou um posicionamento. Não é somente você se posicionar contra ou a favor, é criar um posicionamento, uma ideia sobre o assunto, que você vai ter de defendê-la. Então, você vai criar a ideia, a opinião, vai criar argumentos relevantes, chamados de tópicos frasais, para defender a sua opinião, certo? E, por fim, você vai dissertar, né? Ou seja, você vai dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o que significa dissertação? Significa você, então, na verdade, cumprir 3 passos, né? O primeiro passo é criar uma opinião, criar argumentos e dividir o texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. E mais uma informação: a tipologia textual dissertativa é temática. Você vai receber um tema, geralmente um tema relacionado à atualidade, tá? Um tema que você vai conseguir discutir, mesmo que esteja no 8º ano, né? Que não tenha tanta experiência ainda de vida, certo? E a argumentativa, a tipologia, significa que você vai usar uma linguagem persuasiva. O que significa isso? Você vai tentar, então, convencer uma pessoa a concordar com os seus argumentos. Então, isto, né, vai depender, logicamente, de como é que você vai usar estratégias para alcançar este objetivo. Os 3 primeiros passos antes de começar a escrever a redação. Você vai, então, analisar o tema e achar a palavra mais importante do tema, criar, então, os tópicos frasais, né, a tese, na verdade, a sua opinião em cima da palavra mais importante do tema, criar os tópicos frasais em cima da tese, que foi criada em cima da palavra mais importante do tema, e criar estratégias argumentativas, que é, no caso, a própria tipologia argumentativa. Essas estratégias, elas muitas vezes vêm das áreas do pensamento. Por exemplo, você vai usar algum tipo de frase ou ideia de um cientista, por exemplo, tirando da disciplina ciência, ou então você vai usar mesmo a literatura, né, um período então em que os seres humanos cometeram alguns erros e agora nós vamos evitar tais erros pelo que nós já aprendemos, ou então pela arte, né, algum tipo de expressão artística que pode então revelar algum tipo de ideia importante para resolver o problema, tá? Ou então da sociologia, da filosofia, da história principalmente, né? E assim por diante, tá? Agora nós temos aqui os passos para quando você começar a escrever a sua, no caso, redação. A introdução vai ser, então, vai ter uma estrutura. A introdução ela vai ter, no caso, a sua tese, certo? E também um percurso histórico, certinho? Só que primeiro você vai fazer o seu percurso histórico e depois você vai colocar a sua tese, tá bom? Lá no finalzinho. Por quê? Porque você vai identificar de onde é que vem este problema. Você vai identificar, talvez, algum tipo de corrente ideológica que explica por que isso acontece. Nós vamos estudar sobre o índice de desenvolvimento humano no Brasil. Por que será que o Brasil não é tão desenvolvido? Qual é a explicação histórica ou então qual é a corrente ideológica que explica por que o brasileiro não busca este índice, ou a melhora no índice de desenvolvimento humano? Então, no primeiro período, na verdade, você já vai criar o seu posicionamento histórico, ou seja, este, no caso, percurso histórico, e no final você vai acrescentar a sua tese, no último período, tá bom? Na verdade, vamos lá, vamos colocar assim, ó.
no terceiro período, a sua tese. E no primeiro e segundo períodos, o seu percurso histórico. Tá bom? Então, beleza. É dessa forma que você vai fazer a sua redação. Certo? O desenvolvimento você vai, então, escolher tópicos frasais e as estratégias argumentativas, um para cada parágrafo. Tá bom? E na conclusão você vai trazer uma solução para o problema. Essa solução deve ter quem vai praticar, quem vai trazer essa solução, o agente, qual é essa solução, é a ação, o modo e o meio em que, no caso, serão usados para se resolver estes problemas, e o efeito e a finalidade. Qual a finalidade de se, então, resolver esta situação? Finalidade de melhorar o quê? De se atingir o quê? Certo? E, logicamente, você vai detalhar o modo, o meio e o efeito e finalidade. Certo? O agente e a ação basta você mencionar. O governo deve, por exemplo, melhorar o índice de desenvolvimento humano. Pronto, já falei. Então, beleza. Aí temos aqui um exemplo de, no caso, conclusão, né? Sob, no caso, um tema aqui. E aí vocês vão, então, poder ter acesso a este arquivo que eu enviarei a vocês, né? Na verdade, já enviei várias vezes. Beleza, então vamos aqui à redação. Temos aqui a redação. Vamos lá, nós já aprendemos a fazer a redação. Agora vamos contextualizar esta redação em si, né? Então, o tema. Como aprimorar o índice de desenvolvimento humano? Qual é o primeiro passo? Achar a palavra mais importante, aprimorar. Nós temos a palavra mais importante, o assunto do tema. O assunto é o índice de desenvolvimento humano no Brasil. Só que aprimorar é a palavra mais importante. Aí nós vamos criar o quê? A nossa opinião. Só que para isso nós precisamos ler os textos motivadores. Observe aqui então o texto 1. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, conhecido assim, é uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. Destes três quesitos, será que o local, a cidade onde nós moramos, é muito desenvolvida, no caso, em educação, em saúde e renda? A utilização de um indicador que envolvesse essas outras variáveis, que não somente a questão econômica, ocorreu pela primeira vez em 1990, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? PNUD. Esse indicador foi criado pelo paquistanês Mahbub-ul-Haq e pelo indiano Amartya Sen. Nomes difíceis, né? Beleza, tudo bem, mas faz parte da cultura deles. A utilização das variáveis educação, saúde e renda permite uma comparação com praticamente todos os países do globo e serve de referência para mensurar a resposta de determinado país frente a essas importantes demandas. Então, há como fazer então uma análise, né? Uma análise então com algumas variáveis, educação, saúde e renda, e avaliar então o índice de desenvolvimento de um país. Então o IDH é uma referência numérica entre, olha só, 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para os quesitos de saúde, educação e renda. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições para esses quesitos. No mundo, nenhum país possui o índice IDH 0 ou 1. Nunca é muito bom ou muito ruim, tá? Vamos ver aqui alguns países. Olha só, os países com o IDH mais elevado no ano de 2018 foram a Noruega, 0,954, perto de 1, muito perto de 1. A Suíça, 0,946. A Irlanda, 0,942. A Alemanha e Hong Kong, né? Ambas com 0,939. Beleza? Entre os menores índices, né, de desenvolvimento humano estão Níger, 0,377, República Centro-Africana, 0,381, Chad, 0,401, Sudão do Sul, 0,413 e Burundi, 0,423. Beleza? O Brasil figura na posição 79ª. Observem, com o índice de IDH de 0,776. Bom, é só você comparar, por exemplo, nós temos aqui a Noruega, né, a número 1. Olha só como é que tudo é arborizado, as ruas são realmente bem organizadas, então calçadas, você tem a área verde muito, então, vamos dizer assim, valorizada, certo? Ou seja, é uma qualidade de vida muito boa. Então, realmente é um belo país, o melhor do mundo, então, né? Texto 3. Nós temos aqui o
no caso, mapa, né, mundi, e temos aqui, então, as cores representando, então, o índice de desenvolvimento humano, certo? Nós temos os piores aqui em vermelho, tá? Nós temos um verde aqui que, no caso, é intermediário, ao qual o Brasil pertence, ó, um verde bem mais claro, né? E um verde um pouquinho só mais escuro, como a Argentina, como o Chile, tá? Um verde um pouco ainda mais escuro, né? Como alguns países aqui que vemos, né? Como por exemplo, então, alguns países aqui na Europa, certo? E um verde bastante escuro, que aí o índice é bem elevado, né? Então, para os Estados Unidos, Canadá, certo? Aqui a Noruega, a Finlândia, né? Entre várias outras aí, certinho? Beleza, então nós temos aqui esta chamada, né, folha em si de redação, ou seja, a proposta de redação, para que vocês possam fazer a redação. Então agora vocês têm de criar o seu posicionamento, já que nós achamos a palavra mais importante do tema, que é então aprimorar. Como aprimorar então? É isso. Criem a sua opinião, criem os argumentos para defender a opinião. Cada argumento vai ser um parágrafo do desenvolvimento, então você vai ter a introdução, vai criar um percurso histórico, ou então uma justificativa filosófica para descobrir por que o índice de desenvolvimento humano do Brasil não é muito bom, tá? E aí você vai aprimorar, né? Você vai trazer ideias no segundo e terceiro parágrafos de como aprimorar, no caso, o índice de desenvolvimento humano no Brasil, ou seja, são seus argumentos, os parágrafos de desenvolvimento. E você, na conclusão, vai dizer como é que isso realmente pode ocorrer, tá bom? Ou seja, de uma forma, vamos colocar assim, efetiva, tá? Bom, gente, então é isso, eu espero receber essa redação de vocês, tá? E aí eu irei corrigir e mostrar para vocês se realmente está certo ou não, né, todas essas partes da redação. Então, beleza, até a próxima aula e tchau, tchau. Vou enviar então a especificação, né, do tipo de redação que vocês devem fazer pela Clip Escola. Então, tchau.